Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, escritor e pesquisador sobre estoicismo, e hoje quero levar uma pergunta para vocês. Será que os estoicos provavam que os deuses existiam? Assim como alguns filósofos posteriores, especialmente do cristianismo, faziam? Como Anselmo, como Tomás de Aquino? Será que existiam provas, do ponto de vista estoico, da existência dos deuses? Como é que eles viam essa questão? Se você se interessa por esse assunto, especialmente com relação à teologia estoica, venha com a gente, siga esse vídeo, assine nosso canal, assine as notificações e segue. Vamos lá descobrir o que eles falavam a respeito disso. Muito bem, pessoal. Então eu vou, nessa apresentação, nesse vídeo, expor para vocês um pouco mais a respeito da teologia dos estoicos, como os estoicos entendiam a questão de Deus. E é uma coisa que os cristãos vão fazer muito, que tentar provar a existência de Deus. Então existem aquilo que, de uma certa forma, vai prefigurar aquilo que Anselmo fez, aquilo que Tomás de Aquino fez, que é tentar, através de argumentos, demonstrar a existência dos deuses. É evidente que, na verdade, Anselmo, Tomás de Aquino, vão adaptar essas perspectivas dessas pretensas provas diante de um enfoque cristão. Nós estamos falando do estoicismo, então é uma perspectiva pagã, portanto. Ele não vai provar a existência de Javé ou de Cristo, mas a existência dos deuses e do ordenamento do mundo. Que, na verdade, você pode utilizar essas pretensas provas perfeitamente diante de uma perspectiva cristã. Muito do que nós temos com relação a essas provas, essas demonstrações do estoicismo, vem de Crisipo. Muito do que nós sabemos atualmente dos estoicos vem de Crisipo. E ele tem um aforismo interessante que ele fala assim: em primeiro lugar, eles, quer dizer, os estoicos, provam que os deuses existem. Legal. Em seguida, explicam sua natureza para então mostrar que o mundo é governado por eles. Legal. E, finalmente, que eles se importam com o destino da humanidade. Então, Cícero já nos apresenta essa frase como um prólogo daquilo que será falado posteriormente. De modo geral, esse argumento de Cícero será entendido como superficial e, evidentemente, não acadêmico. Os próprios detratores do estoicismo, né, os caras que vão tentar questionar o estoicismo, especialmente os céticos, mas também os epicuristas, eles vão entender essa citação de Cícero realmente muito superficial, e não fala muita coisa. Da onde surgiu, então, a necessidade de termos um maior desenvolvimento dessas ideias da ontologia estoica, ou da teologia estoica. De um modo geral, o que nós temos, o vídeo ficou por cima, mas o que nós temos são perspectivas ou de Cícero ou de Sexto Empírico, que vai nos referenciar e vai desenvolver essa questão da existência ou não dos deuses no estoicismo. Cícero vai nos apontar, por exemplo, que o conhecimento prévio dos eventos futuros é uma das provas da existência dos deuses. Nós conseguimos
fazer previsões com relação ao futuro. E o fato de nós conseguirmos fazer previsões com relação a eventos futuros prova que os deuses existem. Porque os eventos futuros são apenas existem, unicamente existem, em função da existência dos deuses. Se eles ordenam o mundo, conforme os históricos acreditavam que eles ordenavam, então é porque eles existem. Um segundo ponto que Cícero vai nos colocar é a abundância de benefícios que a natureza nos concede. Se acontecem coisas boas, é unicamente porque existem os deuses coordenando essas coisas. Um outro ponto que Cícero coloca é o nosso temor e espanto quando confrontado com fenômenos naturais. Nós tememos furacões, tempestades, nós tememos vulcões. Esse temor faz com que nós possamos perceber com espanto e com medo que existe algo superior aos homens. Os homens são pequenos. E esse temor, portanto, com relação a esses eventos naturais, logo nos fazem perceber que existe algo além do homem, portanto, que os deuses existem. E, finalmente, que existe uma uniformidade nos movimentos das estrelas, do Sol, da Lua. Essa uniformidade e essa regularidade faz com que nós possamos perceber que os deuses também existem, porque esses movimentos naturais são a expressão física e imanente dos deuses. Cícero vai continuar falando que o movimento ordenado dos céus, como eu acabei de falar, é uma característica específica da existência dos deuses. Entretanto, ele também fala uma outra coisa interessante, o consenso geral da humanidade. Todos os povos, não só gregos ou romanos, vão pensar na existência dos deuses. Se você pensar nos povos bárbaros, quer dizer, os povos que não eram gregos, não eram romanos, pensar, por exemplo, nos povos que Marco Aurélio combateu muito, né? Iáziges, marcomanos. No extremo, nós tínhamos também os mongóis, tínhamos, que Sisto Empírico chegou a conhecer, né? Pirro, aliás, chegou a conhecer lá na Índia. Todos esses povos que não eram gregos ou romanos, eles tinham também uma noção de deuses. Para Cícero, esse consenso da existência dos deuses é uma prova de que eles também existem, porque existe alguma coisa, uma pré-noção de que a existência dos deuses antecede essa pré-noção. E o fato de todos os deuses terem essa pré-noção é uma prova de que os deuses existem. Assim como as epifanias registradas dos deuses, ou seja, todos essas orações, todos os cultos que são voltados aos deuses apenas existem e unicamente existem porque os deuses existem. Senão não teria sentido em fazer cultos e epifanias. Assim como esses vaticínios, quer dizer, essas homenagens aos deuses apenas existem porque os deuses existem. Senão se torna sem sentido. Sexto empírico, ele vai falar outras coisas. De um modo geral, o sexto empírico vai tentar desenvolver mais essa questão. Ele vai dizer assim, desenvolver a questão da teologia, né? Tentar comprovar que os deuses existem. De acordo com a perspectiva estoica. É evidente que sexto empírico é um cético. E ele, como cético, ele vai apontar essas referências para posteriormente quebrá-las. Porque ele é um cético. Mas eu não vou tentar aqui agora mostrar
as contra-referências dos céticos, mas apenas as referências. Eu não vou tentar desmontar essas provas da existência dos deuses. O meu objetivo aqui é apenas mostrar o que os estoicos pensavam. Pode ser que, de repente, no futuro, se vocês quiserem, eu possa tentar mostrar os raciocínios que levavam os céticos a desmontar a existência dos deuses do ponto de vista estoico. Mas isso fica para outro vídeo, porque isso vai se alongar muito. Apenas referenciando a existência dos deuses, Sexto Empírico vai falar assim, que as pessoas sempre e por toda parte acreditam que existam deuses. Isso Cícero já falava. A religião parece ser um fenômeno universal. E essa questão da religião como ser um fenômeno universal já era afirmada por Cleantes e por Crisipo, como atesta o Stoico no Vetra Fragmenta, o SVF, que é um documento que vai tentar uniformizar todos os argumentos a respeito do estoicismo, né? O Estoico Vetra Fragmento, escrito por von Arnim. Ele também vai falar outras coisas. Sexto Empírico vai nos falar a respeito também da questão do desígnio. Se todas as coisas acontecem do ponto de vista encadeado, então é porque Deus existe, ou os deuses existem. Se existe uma questão da causa, se os estoicos trabalham com a causa, então e portanto com desígnio, então é porque os deuses existem. Eu não posso dizer que uma coisa é causa de outra coisa, se eu excluo Deus da parada. Ora, se uma coisa qualquer pega fogo e essa coisa só pega fogo porque existe oxigênio, o oxigênio, portanto, é a causa do fogo, se existe essa correlação causal, não só do fogo, mas de todas as coisas no universo, isso só pode existir porque Deus existe. Esse é um argumento levantado por Sexto Empírico, mas que Zenão, Cleantes, Crisipo, todos eles já falaram sobre isso. Ou seja, a estrutura ordenada do cosmos. Isso aqui é uma outra coisa que também é levantada por Zenão, né? Assim como os movimentos das estrelas, tudo isso, todos os movimentos celestiais apenas acontecem em função da existência dos deuses. Nada é perdido, solto no universo como Epicuro pensava. Nada é aleatório. O próprio movimento milimétrico celestial, como os astrônomos, e a astronomia já é uma coisa pensada desde lá dos gregos, e Zenão, Cleantes, Crisipo já vão pegar essas histórias traçadas, essas observações astronômicas, e vão tentar usar isso como um embasamento para provar que Deus existe. Se o Sol nasce num determinado momento do dia, se põe no determinado momento do dia, se as estrelas, as constelações estão hora aqui, hora ali, se tudo isso é matematizável, transformado em cálculos, isso só existe porque os deuses existem. Você não pode pensar que os deuses inexistem e, ao mesmo tempo, pensar que tudo é matematizável no universo. Não funciona dessa forma. Do ponto de vista dos estoicos, claro. Uma outra forma de você pensar que os deuses existem é você pensar no quão esquisito o mundo seria do ponto de vista do ateísmo, onde nada seria ordenável. O mundo seria um caos. O mesmo caos que, por exemplo, Epicuro vai pensar. O mundo e o universo são casuísticos. Zenão e Crisipo não pensam dessa forma e acham até que o mundo seria muito pouco ordenável. Imagina se, de repente, se nós pensarmos nas questões celestiais, astronômicas novamente, se
eventualmente o Sol surgisse, e eventualmente a Lua surgisse, e eventualmente, de repente, a noite cai, de repente as coisas morrem, de repente as coisas nascem. Esses eventos casuísticos seriam muito estranhos do ponto de vista do ateísmo. Por outro lado, o sexto empírico também fala uma outra coisa interessante, que as práticas religiosas, é a mesma coisa que Cícero também vai falar, né? Que as práticas religiosas se tornam sem sentido. Tudo isso se torna sem sentido. Ora, você apenas faz reverências aos deuses porque os deuses existem. E as práticas religiosas e em todas as sociedades apenas existem porque os deuses existem. Olha que interessante. Crisíbio vai falar. Que absurdo pensar que na natureza nada seja superior ao homem. Isso aqui é um outro raciocínio que posteriormente Santo Anselmo, Tomás de Aquino também vão pensar sobre isso. Seria muito estranho pensar que na comparação, na hierarquia de todos os seres do mundo, o homem esteja no topo. Como se o homem fosse a criatura mais elevada. E para Crisíbio é muito estranho pensar que nada exista acima do homem. E este acima do homem unicamente pode ser Deus, que é algo que está, do ponto de vista alocado no campo da imortalidade, da eternidade, do perene. Se o homem está fadado ao nascimento e à morte, incessantemente, porque os históricos trabalham com a questão do eterno retorno, você não morre para a eternidade, isso é uma questão cristã, você morre para que possa renascer novamente, né? Isso é estoico. Mas isso só existe no ponto de vista do homem. Então eles pensam em alguma coisa que seja capaz de vencer isso. São os deuses, que existem para todos sempre. Crisíbio pensa dessa forma, que é bem interessante. Por outro lado, o sexto empírico também nos mostra outras questões. Outra prova da existência dos deuses, que é o silogismo. Ele não fala mais aqui agora da questão da existência universal, dos deuses nas culturas. Ele não fala mais da existência dos deuses a partir dos cultos religiosos, mas ele parte para a questão da lógica. Existe também os detratores, e esse daqui, na verdade, é uma foto de Apolo, tá, que eu coloquei. Os detratores, evidentemente, eles vão contradizer esses argumentos lógicos, tá? Mas eu quis aqui apenas mostrar que isso existe. E, evidentemente, Anselmo também vai mostrar lá no futuro. O homem pode razoavelmente reverenciar os deuses. Aos que não existentes, homem, tá? Faltou o M ali. Não pode razoavelmente reverenciar. Logo, os deuses existem. Eles nos mostram essa possibilidade de silogismo para comprovar, através da lógica, a existência dos deuses. Passo por passo, esse silogismo que é apresentado, ele é discutido. Mas eu aqui agora não vou discutir, vou apenas apresentar. Apenas para mostrar para vocês que é possível pensar em Deus a partir da lógica também. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição dos argumentos que levam a pensar que os deuses existem, do ponto de vista dos estoicos. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais
conteúdo nesse sentido no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Encontro com vocês por aí. E não deixe de assinar o canal. Assine o canal e ative as notificações. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.